Manhã Diversa de volta mais uma vez para você. Agora são 11 horas e 13 minutos. A gravidez tardia é a gestação que acontece na faixa etária de 35 anos ou mais. Esse tipo de gravidez também é uma realidade entre as pessoas famosas. Recentemente, a internet ficou surpresa com o anúncio de uma gravidez dentro do mundo das celebridades. A atriz Cláudia Raia surpreendeu muita gente ao anunciar nos últimos dias que está grávida do terceiro filho. Ao lado do marido, também ator e cantor Jarbas Homem de Melo, ela compartilhou um vídeo no Instagram. Na publicação, deu a notícia aos fãs e explicou que a gravidez foi uma surpresa. A atriz contou ainda que, por conta da idade, chegou a duvidar que realmente estava grávida. Mas a novidade foi comemorada por amigos, familiares e fãs da atriz. E despertou ainda a esperança em muitas mulheres que sonham com uma gestação tardia ou até mesmo após a menopausa. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a médica ginecologista Lígia Barbosa, que já está ao vivo com a gente aqui na manhã dessa segunda-feira no estúdio. Bom dia, Lígia, um prazer te receber aqui hoje. Bom dia, meninas. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Agradeço o convite, da TV para a gente falar de um tema tão importante, tão atual, que é a gestação tardia. No caso da Cláudia Raia, através dos relatos e das entrevistas que ela concedeu, o que a gente sabe é que a gestação dela aconteceu em vivo, não foi uma gestação que utilizou de técnicas de reprodução assistida para fertilização dos gametas. Mas a gente sabe também que já era um desejo dela e do marido essa gestação tardia. Ela havia congelado os óvulos com 48 anos, tentou uma fertilização in vitro no ano passado, acabou não tendo sucesso nessa fertilização, e a gente sabe também que ela estava utilizando alguns medicamentos, ela refere pelo menos nos últimos 3 a 4 meses, que ela suspendeu esses medicamentos para uma possível nova fertilização. Então, a gente sabe que essa gestação aconteceu sem esse recurso, mas a gente não sabe se talvez esses medicamentos, esses outros tratamentos que ela estava fazendo, pensando numa possível fertilização, não influenciaram aí nessa gestação. A medicina ela não é uma ciência exata, apesar de raro, esses casos acima dos 50 anos, eles acontecem. E o que acontece no corpo da mulher, então, após certa idade, que faz reduzir ou até encerrar essa capacidade reprodutiva, tornando casos como esse tão raros? O que acontece? A capacidade reprodutiva feminina, ela está diretamente relacionada com a idade, porque nós mulheres, a gente já nasce com todos os nossos folículos que vão ser as células que irão ser responsáveis pela formação do óvulo, que no caso é o gameta feminino, que se fecundado, no caso por um espermatozoide, virará um embrião. Então, nós mulheres, a gente já nasce com todos esses folículos. E a gente vai perdendo ele ao longo da vida. E todo mês, durante o ciclo menstrual, a gente recruta uma série de folículos para que um deles vire um óvulo para poder, possivelmente, gerar uma gestação. E caso a gestação não aconteça, todos esses folículos morrem e a mulher menstrua. Então, com o passar da idade, principalmente e acentuadamente após os 35 anos, a gente tem uma perda mais importante desses folículos. Então, os folículos, eles não são infinitos, E, além disso, de forma concomitante, com o passar da idade, os hormônios, sexuais femininos, que são os hormônios que regem, o ciclo menstrual e a gravidez, eles também vão diminuindo. Até chegar num certo momento em que a mulher não menstrua mais, que aí a gente tem a menopausa, que é esse momento onde não tem mais disponível, ou seja, acabaram-se todos os folículos disponíveis. A gente vai conhecer agora a história da Márcia, que é uma brasileira que mora no Canadá e foi mãe aos 46 anos. Olha só. Eu nunca pensei em ter crianças, nunca pensei em ter filhos, não tinha essa necessidade. Todas as crianças, eu sempre me dei muito bem, sempre me diverti muito com crianças, mas nunca pensei em ter filhos. Nunca passou pela minha cabeça. Tanto é que quando aconteceu e eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, eu achei, na verdade, que fosse a menopausa e não a gravidez. Então, não teve planejamento nenhum. Eu achei que era a menopausa, então eu não fui para o médico. Aí passou no segundo mês, também não veio. Aí eu fiquei meio assim. Aí no terceiro mês que não veio, eu falei, opa, eu acho que está na hora de ir no médico
para ver, né, se eu tenho que fazer alguma coisa, enfim, até para acompanhar isso. E daí foi que eu descobri que eu estava grávida. Eu fui no médico fazer um exame normal, né, eu nunca tinha ido. Aqui no Canadá, eu nunca tinha ido num ginecologista. E a primeira coisa que eles fazem é pedir um exame de gravidez, até por conta de que se eles detectarem, se eles descobrirem algum tipo de doença, eles vão saber indicar os remédios, né. Aí eu fiz o teste, aí esperei o resultado, que saía no mesmo dia, 2 horas depois. Aí eu voltei, o médico primeiro me perguntou se eu tinha um marido e tal, e eu falei que sim. Aí ele falou, porque você tá grávida. Aí eu saí de lá, sentei no primeiro banco que eu vi e chorei. Chorei desesperadamente. Não sabia por que exatamente, né? De medo, de felicidade, de tudo junto. E foi isso. Daí eu fui para casa, falei com meu marido, lógico, ele ficou super feliz, né? Apesar dele já ter os filhos dele adultos, ele ficou feliz e tal, e é isso. Daí a gente deu prosseguimento na gravidez. E eles fizeram um acompanhamento normal aqui, me acompanharam normalmente. E é isso, depois nos últimos 3 meses, aí a gente tem que ir mais frequentemente, né? A cada 2 semanas, depois a cada semana. Daí a Sofia, na verdade, nasceu 1 mês e 1 semana antes do previsto. Então também não tinha nada planejado, não tinha nada comprado, não tinha malinha de hospital, nada pronto, assim. Eu também nem sabia. E daí fui para o hospital e tive ela no dia seguinte. É uma aventura. Eu acho que é essa a palavra. Ser mãe é uma aventura. Porque cada dia é um dia completamente diferente do outro. Para mim, foi, ainda é, uma aventura, assim. Toda vez que eu me encontro com ela, é a hora de eu esquecer dos problemas, esquecer tudo que está acontecendo de ruim e focar nela e me divertir com ela. É para jogar a bolinha de neve. Ah, você tá comendo o gelo da bolinha de neve. É bom? É bom. Então é isso, eu acho que é muito legal isso, porque hoje eu sei que eu consigo fazer isso, né? Não sei se eu fosse mais nova, não sei se eu conseguiria fazer isso dessa maneira. Tudo nessa vida tem um porquê, sabe? E também tem a hora certa. Eu acho que cada um tem o seu tempo certo para fazer as coisas, para ter filhos. Então, assim, deixa o medo de lado, deixa as coisas acontecerem no tempo certo. Se você acha que já passou o tempo, deixe a coisa vir naturalmente, sabe? E o que tem que acontecer, vai acontecer. Comigo, eu nunca pensei em ter, nunca quis. E quando ela veio, foi uma bênção. E hoje eu sei que essa é a minha hora certa para ter filhos. Não poderia ter sido antes nem depois. Essa é a hora certa. Então relaxe e deixe que as coisas aconteçam naturalmente para você, porque a sua vida, não interessa o que está acontecendo com a vida do seu vizinho, não interessa o que está acontecendo com a vida de gente famosa, não interessa nada, interessa você e a sua vida. E é isso. Seja feliz com seu filho, que ele realmente vai ser uma bênção. Emocionante o relato da Márcia, e histórias como da Márcia, da Cláudia Raia, são casos que para as mulheres que têm mais de 35 anos e que ainda têm esse desejo de ser mãe, colocam ali uma esperança a mais de realmente essa possibilidade se tornar possível. E doutora Lígia, você estava então contando pra gente em como o corpo, ele atua, o tempo, ele atua no corpo da mulher e consequentemente nessa capacidade reprodutiva. Eu queria saber, é possível engravidar mesmo depois da menopausa? Então, o que acontece? Na menopausa, ou seja, quando a mulher já está realmente na menopausa, é praticamente impossível uma gestação. Mas o que acontece é que para a gente ter uma menopausa, né, é um diagnóstico que a gente fala que é retrógrado, né? A mulher tem que estar há 12 meses sem ter uma menstruação. Então,
Então existe todo um período que é o período da perimenopausa, que a gente chama do período do climatério, que a partir dos 40 anos a mulher já começa a ter uns ciclos menstruais irregulares, já começa a ter sintomas mesmo do climatério, que a gente conhece, né? Aqueles calores, ressecamento. Então, nesse período da perimenopausa, que muitas vezes já é atribuído como a menopausa, a mulher ainda assim pode engravidar. Porque ela, mesmo que escasso, ela ainda está tendo produção dos seus óvulos e com isso ela pode engravidar. Inclusive, isso é até um alerta, né, para as mulheres que não desejam engravidar nesse período, elas têm que tomar essas precauções, porque nesse período ela ainda pode engravidar. Mas na menopausa mesmo, ou seja, após esse período, né, de 12 meses sem a menstruação, algumas técnicas, né, de reprodução assistida podem ajudar essas mulheres a engravidar. Muito com óvulos que ela tem, né, congelado ou óvulos doados, né, como a gente também viu casos recentes agora de famosos que lutam aí por essa causa. Então essas são as possibilidades. E quais que são os riscos aí para a mãe durante uma gestação e um parto aí mais tardio? Como vocês comentaram, né, no início do programa, a gestação tardia ela é considerada acima dos 35 anos. Então, isso até causa né, assusta um pouco, porque hoje, né, com as novas concepções, né, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, o 35 anos passou a ser uma idade muito viável da gestação. Então, todas essas complicações, né, que eu vou citar, elas abrangem essas gestações acima dos 35 anos, né? Então, os estudos, né, os documentos, tudo envolvendo essas mulheres acima de 35 anos. E as complicações, muitas vezes, envolvem as comorbidades. A gente sabe, assim como as não gestantes, com o passar da idade, a gente aumenta as comorbidades. Então, aumenta o risco de hipertensão, o risco de diabetes gestacional, a chance dessa gestante já ter alguma predisposição para alguma dessas doenças é maior numa gestação mais tardia, então ela é considerada, né, pelo Ministério da Saúde, uma gestação de alto risco. Né, a gente viu no caso, a prematuridade, né, no caso relatado pela Márcia, a prematuridade também é uma complicação comum das mulheres acima dos 35 anos. E, além disso, né, por exemplo, tumores benignos do útero, como mioma, né, que é uma coisa muito comum, também são mais comuns em mulheres mais velhas. Então, ou seja, alterações estruturais mesmo do útero, do organismo, também aumentam essas complicações dessas gestações. E a gente falou aqui dessas complicações para a mãe, mas e para o bebê? Só para a gente, então, entender quais são os perigos para o bebê, na hora do parto, talvez é mais comum alguns problemas específicos? Em relação ao parto, a gente nota que a gestação tardia é mais comum a cesariana. Muito pelas comorbidades, quanto também pelo desejo materno. Muitas vezes é um bebê precioso, então muitas vezes essas mulheres optam por um parto operatório. Então a gente vê que é mais comum nessa faixa etária. E as complicações para o bebê, elas envolvem as complicações maternas, né? Porque como a gente tem um maior acometimento de doenças cardiovasculares, a gente nota que esses nenéns, às vezes, têm uma restrição do crescimento dentro do útero. Então, eles podem ter algum tipo de, por exemplo, nascer com baixo peso, a prematuridade, por conta, às vezes, necessária, por conta de alguma complicação que a mãe tenha, um descolamento de placenta, então alguma coisa que seja necessário, né, o parto, ou mesmo por uma ruptura de membrana, ou seja, uma bolsa rota antes da hora. Então, isso e a prematuridade, ela é um grande problema, né? Então, essa é um dos grandes complicadores para o neném. Doutora Lígia, no próximo bloco a gente vai entender um pouco mais sobre isso, conversar um pouco sobre o caso das mulheres que ficaram um pouco mais esperançosas, né? Agora de saber que talvez possam, quais que são os cuidados que elas precisam ter antes de talvez decidir engravidar, falar um pouco mais, né, sobre esse processo, exames, enfim, precisam ser feitos. Então, a gente volta daqui a pouquinho com esse bate-papo. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, já sabe, só mandar pra gente pro nosso WhatsApp ou Instagram, a gente volta já já.
E aqui no estúdio a gente continua a nossa entrevista sobre gravidez tardia com a ginecologista a doutora Lígia Barbosa. Mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Manhã Diversa. A gente está conversando sobre esse tema aí, pegando como gancho o caso, né, da Cláudia Raia, que anunciou a gravidez aos 55 anos. Foi uma gravidez aí natural, né, pelo que parece, o que é algo bastante raro. A gente está entendendo um pouco aí sobre o que pode talvez... quais são os fatores por trás aí dessa gravidez e também, né, no caso das pessoas que optam por gravidez, né, assistida, enfim, né. Mas no bloco anterior a gente terminou falando um pouco sobre os riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê, né. E mesmo numa gravidez que tem um parto, uma gravidez ou um parto sem intercorrências, a gravidez tardia aumenta as chances do bebê nascer com alguma cromossomopatia, como é o caso da síndrome de Down, né. Por que isso acontece? Quais são os fatores envolvidos aí? O que acontece? Assim como todas as células do nosso corpo, nossos ovos também vão envelhecendo, né? Então, esse envelhecimento, né, desse material genético, ele pode, ao se desenvolver, ou seja, ter uma multiplicação celular, né, na formação do embrião, ter algum defeito cromossômico. Por isso a gente fala essas cromossomopatias. No caso da síndrome de Down, né, que é uma alteração, uma trissomia do cromossomo 21, ela é uma cromossomopatia compatível com a vida. Então a gente tem, né, nascimento de bebês. Só que o que acontece é que muitas vezes essas cromossomopatias elas não são compatíveis com a vida. Então o que gera nessas mulheres de idade mais tardia, né, de gestações mais tardias, abortos de repetição. Porque essas gestações podem não evoluir justamente por esses defeitos genéticos mesmo, que a gente chama, né, de aneuploidias, e com isso a gestação não evoluir. O acompanhamento médico durante uma gestação é importantíssimo, independente da idade da mulher, mas para esses casos, então, de gestação tardia, quais são os cuidados e o acompanhamento gestacional nesses casos? Existem exames e coisas específicas que essas mães devem ficar atentas? Específicas, a gente não tem muitas que a gente poderia falar que é só por conta da idade, né? A gente tem que entender que é uma gestação de alto risco, então que é uma gestação que ela precisa de cuidado. Então essa mãe, ela precisa fazer as rotinas dos trimestres de forma correta, precisa estar em acompanhamento, né, obstétrico e às vezes multidisciplinar, então com nutricionista, educador físico. Essa equipe ela tem que estar atenta a essas possíveis complicações, né, de uma gestação de alto risco e fazer os exames e as propedêuticas de acordo com essa mãe. Então, os ultrassons são muito importantes. Então, ultrassom, a gente fala os morfológicos, né, que é para ver como que está o bebê, se ele tem algum risco de alguma cromossomopatia, se tem algum risco de alguma doença. Então, ela precisa ter uma atenção especial no pré-natal. E esses riscos e esses cuidados que a gente falou até agora são os mesmos nos casos de gravidez tardia, que são por inseminação artificial, gravidez assistida, enfim. É a mesma coisa ou por ser diferente, também é diferente? Então, depende, justamente, porque o que acontece? Os riscos inerentes ao embrião, né, se essa mulher que está gerando um filho com uma idade mais avançada, se esse embrião, ele é dela, congelado, quando ela era jovem, ou é um embrião doado, que quando é doado é de uma mulher jovem, os riscos embrionários a gente consegue minimizar. Mas agora, os riscos maternos, né, as complicações obstétricas, aí elas vão ser as mesmas. E ainda a gente tem uma consideração que as técnicas de reprodução assistida, elas também aumentam algumas outras complicações obstétricas. Então, essas mulheres, elas têm que ter esse cuidado. Mas, de forma assim, né, paralela, essas mulheres, quando elas estão buscando a reprodução assistida, elas estão desejando a gestação. Então, a gente consegue um pouco controlar essas comorbidades prévias. Então, se ela já é hipertensa, se ela já é diabética, a gente consegue fazer um controle antes de, né, realmente fazer a transferência, né, do embrião, de fato, fazer a gestação acontecer. Então, a gente consegue também controlar um pouco isso. E, doutora Lígia, existe algum exame que a mulher ela pode fazer para saber se é possível engravidar ou então trazer porcentagens de efetividade nesse sonho de ser mãe?
Então, o que acontece? A gravidez, ela é uma série de fatores que tem que estar funcionando, né, para ela acontecer. Mas dentro desse contexto que a gente está conversando, né, do caso da reserva ovariana, né, a capacidade ali de produção de óvulos, a gente sim tem alguns exames que a gente consegue ver essa reserva ovariana, tanto exames laboratoriais, que a gente, por exemplo, dosa hormônios como o FSH, exames ultrassonográficos, né, que são os rastreios da ovulação para ver se essa paciente ela está ovulando. Mas a clínica também é muito importante. A mulher que ela está menstruando, né, que ela está tendo ciclos menstruais, a gente pode inferir que ela está ovulando. Então, com isso, ela está disponível para uma gestação. Mas ela tem também que procurar, né, ajuda caso essa gestação esteja demorando para acontecer, né? Então até fica um alerta, né? As mulheres que estão tentando engravidar com menos de 35 anos, com 1 ano de tentativa, né? Um ano de tentativa que não conseguiu, ela já deve procurar algum especialista em fertilidade, e a gente fica um pouco mais conservador com as mulheres acima de 35. Então, acima de 35 anos, 6 meses de tentativa, a gente já deve fazer uma investigação um pouco mais aprofundada para além da reserva ovariana, porque para a gestação acontecer, tudo tem que estar fluindo muito bem, né? Tem que ter o óvulo, mas tem que ter a casinha do embrião também tem que estar, no caso o útero, tem que estar funcionando, então tem todo ali uma sincronia de fatores para dar certo. E é claro que existem também os casos das mulheres que não querem engravidar. Isso. E ao ver esse caso aí, talvez tenham levado um susto e falado, meu Deus, eu achei que não podia mais acontecer, mas ainda pode. E aí ressalto que você já falou no bloco anterior que precisa continuar usando os métodos contraceptivos mesmo depois de certa idade, que às vezes a gente acha que não precisa mais, né? Mas esses métodos contraceptivos são os mesmos para as mulheres depois dos 40 anos do que para as mulheres jovens? Existe algum que é mais indicado para essa faixa etária? Como que é? Então, a idade, por si só, ela não é contraindicação para nenhum método contraceptivo, né? Então, a mulher, ela pode utilizar todos os métodos que são disponíveis para mulheres de idade reprodutiva. Anticoncepcional oral, DIU, injetáveis, esses que a gente tem disponível no mercado. Mas, após os 40 anos, às vezes a mulher soma alguma comorbidade e com isso ela cria uma contraindicação ao uso do estrogênio, que é um hormônio que a gente vê em alguns métodos, como alguns anticoncepcionais orais, injetáveis. Então, ela tem que ter esse acompanhamento com o médico ginecologista ou o médico do posto, né, de saúde, para a gente ter certeza de que ela não acumulou alguma comorbidade que ela precise fazer a troca desse método. Doutora Lígia, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Muito importante, afinal de contas, a gente está falando de sonhos dessas mulheres que realmente... E é muito... Eu acho assim, a mulher, 35 anos, é como você falou, hoje 35 anos a gente chega muito rápido e a gente pensa... Não quero ser mãe com 35, mas talvez com 40 já faça mais sentido. Então, ver esses casos ganhando destaque também acendem, então, esse debate. E como a medicina vai avançando, avança também essas possibilidades dessas mulheres mais de 35 anos se tornarem mães. Então, muito obrigada por esclarecer nossas dúvidas aqui hoje. Agradeço também a participação e fico aí à disposição para outras dúvidas. Muito obrigada.